Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Cabeçalho bem caprichado. Hoje é dia 30 de agosto de 2021, segunda-feira. Quarto ano A, nome completo bem bonitinho, tá bom? Vamos exercitar a escrita do alfabeto. Língua portuguesa, páginas 21 a 25 no livro Aprender Sempre, certo? Então vamos lá. Aula 1. Descrição de personagens. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai descrever personagens de histórias conhecidas. Falar as características. Vamos ver. O que você sabe sobre essas personagens? Descreva cada um deles como são, o que fazem, onde vivem, etc. O lobo mau. Como que ele é? O que ele faz? E onde ele vive? E o que mais você lembrar, tá bom? E completem aqui nas linhas. Eu quero saber sobre o lobo mau, quero saber sobre a Chapeuzinho Vermelho, sobre a Branca de Neve. E aí é número 2. Agora escolha um dos personagens e leia em voz alta a descrição para que você fez para ele. Você vai ler em voz alta um desses personagens, a descrição que você falou, tá bom? 3. Você lembra da história da Chapeuzinho? Da Chapeuzinho Vermelho? Lembra o que aconteceu na parte em que a menina chega à casa da avó e encontra o lobo disfarçado de vovó? Junto com o colega, reescreva o diálogo entre Chapeuzinho Vermelho e o lobo. Cada um do estudante reescreverá em seu material. Você vai reescrever aqui, você vai colocar a parte em que a Chapeuzinho Vermelho e o lobo conversam. Aquela parte, vovó, que mãos grandes, essa parte, tá bom? Ótimo. E aí nós vamos para a parte número 2, leitura do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer um conto com um personagem bastante conhecido. Divirta-se. Você conhece essa história? O que você acha que vai acontecer nesse conto tendo o lobo como personagem? Acompanhe a leitura feita pelo professor. Essa história será reescrita por você, então preste bastante atenção nos acontecimentos. Agora é a hora da nossa leitura. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom? O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava. Como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 cabritinhos e lhe disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos em uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um bálido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando: Abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era um lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és lobo. Então o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila. Comeu, assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater a porta, dizendo: Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um.
mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: Não abrimos! Nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu então até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou: Se não fizeres, devoro-te. O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi pela terceira vez bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou. Colocou a pata sobre a janela, e quando viram que era branca, acreditaram no que o lobo dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia. E o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. Ah! O que se lhe deparou? A porta da casa escancarada. Mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços e cobertas. Os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos. Não conseguindo encontrá-los em parte alguma, chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mamãezinha, estou aqui dentro da caixa do relógio. Ela tirou de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram um lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer-lhe os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, meu Deus! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. O primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora, e conforme ia cortando mais, um por um foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engoliram inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mamãezinha. Abraçaram-na, pinoteando, felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: Ide depressa, procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado, antes que ele se desperte. Os cabritinhos então saíram correndo, e daí a pouco voltaram com as pedras que meteram tantas quantas couberam, na barriga e ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente,
cozeu-lhe a pele, de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber, mas ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído, e então ele pôs-se a gritar: Dentro da pança, quem é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: O lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Irmãos Grimm. 4º ano, eu li esse conto para vocês. Eu quero que vocês leiam ele, releiam, pois na nossa próxima aula a gente vai usar esse conto, tá bom? Então, para fazer um exercício, você pode pegar uma folha e ir lembrando tudo que o professor falou dessa história e marcando, para quando você for reescrever o seu conto, você lembrar de tudo, tá bom? Numa reescrita, quanto mais detalhes você lembrar, melhor é, tá bom? 4º ano, qualquer coisa o professor está aqui, pode chamar o professor ajuda vocês, ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula, muita atenção e capricho, hein? Um beijo, tchau!